que a gente vai ver na live hoje, É, Aldemir? Se vamos, apresenta primeiro. vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Aldemir, sou acupunturista, terapeuta e eu te ajudo a tirar a dor osteomuscular do seu paciente com agulhamento na dor. Né? E hoje, ao longo dessa live, né, vamos falar sobre enxaqueca frontal, vou falar um pouco do conceito ocidental, do conceito oriental, vou falar dos meridianos aí envolvidos na enxaqueca, os principais pontos dos autores, hoje são 3 autores que eu selecionei aqui para falar com a gente. Do, é, São um de língua chinesa, outro de língua inglesa e outro língua portuguesa, né? O brasileiro. Né? Vou falar desses 3. Hoje o argentino, é argentino, de língua espanhola, que eu sempre Ah, menciono aqui, descobriu, né? é Semana argentino. passada estava com Isso. dúvida. E por último, vou falar dos pontos que eu utilizo aqui no meu tratamento. A gente vai ver. Tem muitos pontos similares, mas alguns outros pontos que eles não usam, que eu uso, que eu acho mais adequado para o nosso tratamento. Porque para cada país, gente, país que tem um pouco mais de umidade, né, mais frio, ele tem uma característica diferente de enxaqueca, a gente não tem muito isso, principalmente aqui no Rio, né? O Rio é um calor danado, né? É diferente, não tem esse tipo de enxaqueca gerada pela umidade, né? Com a enxaqueca um pouco mais pesada, ele ocorre de uma maneira diferente. Por isso que a gente falou da enxaqueca de ascensão do Yang do fígado, né? Com a enxaqueca mais latente, mais lateral, e hoje nós vamos falar que tem mais a ver aí com o processo digestivo, né? Com o calor no estômago que gera esse tipo de enxaqueca. Maravilha, maravilha. Então são vários tipos de enxaqueca. Uhum. A gente já está aí na nossa segunda live falando de segundo tipo de enxaqueca. A medicina ocidental, né, ela também tem alguns tipos de enxaqueca, mas a abordagem é um pouquinho diferente. Tem enxaqueca com aura, tem aquela enxaqueca que incomoda com barulho, tem outras com a luz, outras com o movimento, cada um de um tipo já tem essa identificação, né, desse tipo de enxaqueca. A gente, na abordagem da medicina oriental, não tem esse tipo de esse tipo de diferenciação, né? Só tem alguns outros tipos. A gente trabalha de acordo com a área da cabeça, né? Que é afetada, né? Eu vou falar um pouco sobre a abordagem ocidental, né? Como ela normalmente afeta mais as mulheres, né? Pode acontecer em qualquer idade, tá? A partir da adolescência, as pessoas já sentem dor de cabeça, né? Normalmente afeta mais as mulheres, pode ser através de algum gatilho, né? Em função de algum jejum prolongado, estresse, insônia, a alimentação, bebida, que é o que nós vamos falar hoje, né? O fumo, alterações hormonais, perfumes, né? A luz, barulho, várias, vários Vários gatilhos, gatilhos, isso, né, que desencadeiam vão isso, né? desencadeando. Acaba tendo alguns sintomas, né? Tem aquela dor latejante, aquela dor pulsátil, a pessoa tem náusea, né? Que é isso que nós vamos falar hoje, náusea, vômito, tem hipersensibilidade à luz, aos sons, a cheiro, né? Isso é muito latente. A irritabilidade, tem irritabilidade. Alguns também têm depressão, uma certa agitação. Ao movimento também, ela tende a piorar. Então, dentro da medicina ocidental, a gente tem essas diferenciações de cada tipo de enxaqueca. Tanto é que tem vários químicos, né, vários remédios aí para poder tratar a Essas enxaqueca. diferentes Exatamente, enxaquecas, né? exatamente. Né? Dentro da medicina chinesa também tem algumas diferenciações. Eu falei aqui na semana passada, eu tenho lá uma folhinha para acompanhamento da enxaqueca, né, que o paciente leva, quando a gente inicia o tratamento, para a gente poder ter ali uma direção, né?
saber se ela teve, não teve, como foi, a intensidade daquela enxaqueca, se foi depois de um aborrecimento, se foi depois de uma alimentação, quando aconteceu isso, se foi perto da menstruação, né, que tem o fator hormonal aí também, né, a TPM. Muitas mulheres têm enxaqueca em função da TPM. A gente vai monitorando isso tudo para poder continuar ali com o nosso tratamento, né? Enxaqueca é muito procurado no consultório, Odemir? É uma das terapias muito procuradas, né? É E porque grávidas também? grávida, que principalmente grávida aqui no. A grande maioria são mulheres mesmo, né? Que procuram esse tratamento em consultório. Uma porque as mulheres se cuidam mais normalmente que os homens, né? Isso é fato. As mulheres desde pequenas já têm um hábito de se cuidarem, né? Mais do que os homens, de maneira geral. Não só à toa que as mulheres vivem mais do que um homem, não é à toa por isso, né? Exatamente, se preocupam mais. Exatamente. E acontece muito, né? As pessoas que trabalham, né, de maneira geral, acabam tendo muita enxaqueca, que foi a enxaqueca que eu falei na quarta-feira passada, de ascensão do yang do fígado em função da irritabilidade, da ebulição de sapo, tudo isso pode, pode trazer, e é o mais comum. A segunda mais comum que aparece em consultório é esse tipo de hoje, que é em função da alimentação. Eu vou falar. E o ocidental, Denis, como é que ele enxerga, então? O oriental. O ocidental, eu acabei de Oriental, falar. rapaz. Eu vou falar um pouquinho como o oriental, como ele vê a enxaqueca. A enxaqueca, né, ou dor de cabeça, é estagnação de qi, né, estagnação de energia e sangue. Ou um ou outro, né? Pode ser os dois ou pode ser um ou outro. Isso tudo gera dor naquela região. Podendo ser desencadeado também, que tem alguns fatores, né, que é a constituição da pessoa, né? A gente não tinha esse termo de DNA, mas você tem ali que a gente chama a herança, né? A hereditariedade, que pode gerar isso, né? Pode ser em função das emoções, como eu falei ainda há pouco, né? Principalmente a raiva, medo, preocupação, né? Podem levar isso, são 5 fatores, né? Mas esses são os mais comuns, né? São 5 emoções, né? Dentro da medicina chinesa, mas são os mais comuns que levam aí a enxaqueca, a cefaleia, a dor de cabeça, como você pode chamar, né? Pode ser pelo excesso de trabalho, como eu falei, pode ser por alimentação, que é o foco de hoje, atividade sexual, parto, acidente, ou fatores patógenos também, né? Principalmente o vento e a umidade. O frio, né? O vento frio, né? Também pode gerar dor de cabeça, principalmente nessa região aqui, né? Você pode ter um tipo de dor de Bateu cabeça. aquele vento gelado, Isso. pode ter dor de cabeça. Pode ter dor de cabeça, mas é em função da constricção da musculatura, você acaba tendo esse dor de cabeça. Uma característica que se tem dentro da medicina chinesa, que é a cabeça, né, que é a parte mais yang que a gente tem no corpo, e nós trabalhamos com meridianos, né? São 12 meridianos principais, né? Meridianos são vias de energia que trafegam no corpo, né? Que a gente tem no corpo, ela trafega nosso corpo todo, são invisíveis, a gente não vê, mas são meridianos, são como se nós temos de meridiano na Terra, né? Que tem a localização do GPS, né? Ele se baseia Latitude, latitude e longitude. É mais ou menos isso, né? Os meridianos são 12 meridianos principais, né? Dentro da grande circulação de energia, sendo 6 yin e 6 yang. Todos os meridianos de yang, né? Todos os 6, ou eles começam ou eles terminam na cabeça. Sempre, tá? Eles vão sempre começar na cabeça ou terminar na cabeça, que são eles, o intestino grosso, o estômago, intestino delgado, a bexiga, triplo aquecedor e vesícula biliar. Todos eles começam ou eles terminam na cabeça, tá? Hoje,
nós vamos falar principalmente aí do estômago, está envolvido também o intestino grosso, né, que o intestino grosso ele termina na cabeça e o estômago começa na cabeça. O intestino grosso começa na mão, termina na cabeça, o estômago começa na cabeça e termina no pé. Tem essa diferenciação e eles atuam nessa região, né? Porque o intestino grosso ele termina aqui na ponta do nariz, na frente, né? E o estômago ele começa aqui, né? Logo aqui abaixo da pupila, né? Dentro na órbita mesmo, né? Ele começa aqui, vai, desce, dá umas voltinhas, vai até o pé. Esse é o trajeto do meridiano do estômago, né? Que é onde nós vamos trabalhar, que é o que a gente chama de yang brilhante, né? Que ele já está nessa... É o que é o mais externo, né? É o yang mais externo. Porque sempre tem o meridiano do braço e tem o meridiano da perna. O meridiano do braço, o yang brilhante do braço, o intestino grosso, e o yang brilhante da perna é o estômago. Né? Eles estão ali dentro do mesmo nível energético, é o que nós vamos tratar. E ele rege essa parte da testa. Né? São os meridianos que atuam aí nessa região. Aí tem toda aquela alimentação, né, má digestão, a bebida alcoólica, principalmente a bebida alcoólica, pode desencadear um gatilho para esse tipo de enxaqueca. Sim, sim. Então, a gente tem que estar tomando cuidado aí com a alimentação, inclusive do nosso paciente. Exatamente. Que não adianta nada, ele vai lá, faz a acupuntura conosco, faz o agulhamento e depois sai e vai lá pro seu McDonald's, para sua churrascaria. Exatamente. Às vezes não é nem isso que dá o gatilho, mas às vezes, no meu caso, é chocolate, mas se eu tiver equilibrado, estiver legal ali, eu não vou ter dor de cabeça, eu não vou ter enxaqueca, mesmo comendo aquela alimentação. Por quê? Isso é a importância da acupuntura Isso, ser exatamente. preventiva, né? Exatamente. Você faz com que a sua qi, né, circule livremente. E é isso que esses pontos que nós vamos falar aqui hoje que eles fazem. Eles liberam aqui, liberam o fluxo correto daqui, então você não tem a patologia. Essa é a vantagem, né, da acupuntura. Tem alguns pontos aqui que são específicos para isso, para fazer não só a alimentação seguir o caminho dela, né, que é a alimentação do estômago, né, o fluxo do estômago, né, ele é descendente, né, porque a alimentação a gente come, vai para o estômago, né, e sai, é descendente. Quando a gente tem náuseas, quando a gente tem vômito, então o qi do estômago está invertido. Né? Está em rebelião, isso, né, exatamente. Se a alimentação está retida, ele também não está funcionando adequadamente. Então, a acupuntura era muito bom para poder tratar esse tipo de patologia. Tá legal? Então, como eu falei, os meridianos envolvidos aí que nós temos nesse tratamento, os principais meridianos são o meridiano do estômago e o meridiano do intestino grosso. São os principais meridianos aí que estão envolvidos. Nessa região. Isso, exatamente. Né? Passo ali nas regiões da cabeça, Uhum. que estão exatamente a dor de cabeça, a cefaleia, a enxaqueca. Exatamente. Enxaqueca é aquela mais pancadona, né? Que derruba mesmo a gente, né? É o que deixa todo mundo com mau humor, né? Deixa fraco, uma série de consequências aí que traz. Maravilha. E o que os autores falam sobre isso, Aldemir? Isso. Tem muito ponto? Tem muito ponto. Alguns têm poucos pontos, outros mais pontos. O autor argentino, né, de língua espanhola, ele deu uma quantidade de pontos enorme. Eu preferi não trazê-lo, né, ele até dá, né, mas ele
diferentemente da semana passada, né, da ascensão do Yang e do fígado, deu para diferenciar bem a abordagem dele. Nessa, ele não deu uma diferenciação assim adequada que eu pudesse pegar os pontos. Aí, na dúvida, eu preferi não colocar. Eu acho que só do estômago ele tinha passado uns 10 pontos quase. Assim como na semana passada ele passou vários da vesícula biliar. Eu Da achei. vesícula biliar, um atrás do outro. Exatamente, foi tudo. Eu preferi não trazer a referência dele dessa vez para ficar algo mais objetivo. Então, são três autores, né? Um de língua chinesa, né? Que na realidade é um compilado de uma escola chinesa, né? Um de língua nacional, né? E apesar dele ter origem asiática, e um de língua inglesa, né? São os três que eu trouxe, não necessariamente nessa ordem que eu vou passar para vocês. Alguns têm menos pontos, outros mais pontos, alguns eu utilizo alguns pontos que eles recomendam e outros não. Eu utilizo alguns pontos que nenhum deles menciona. Para enxaqueca frontal, aquela enxaqueca nessa região, às vezes afeta o olho também, né? Porque fica muito nessa região. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Nessa região de testa, né? Fica às vezes atrás do olho, tem essa característica. Às vezes o olho fica vermelho, ardendo, incomoda, às vezes a luz incomoda também. Esse é esse tipo de enxaqueca que nós vamos tratar hoje, tá legal? É o tipo de patologia que nós vamos tratar hoje. Então, anotem aí, eu vou falar. Alguém falou, calma aí, tá correndo, ainda não trouxe, tem que trazer a caneta, calma aí. Tá legal. Cláudia foi lá pegar. Ó, já tá Já tá, aqui. beleza então. Então vamos lá, autor 1. Eu vou botar na ordem que ele tá no livro, tá? Não sei Não se necessariamente é a necessariamente. A sequência sequência, dele de exatamente. inserção, né? Exatamente. Vamos lá. Autor 1, E44, E44, IG4, Intang, vou soletrar para vocês. Yintang. Intang. E34, VG23 e E8, tá? Autor 1. Autor 2. Vamos lá, esse é o que tem mais quantidade de pontos. Se prepare aí, vou falar devagar que a ponta aberta que esse autor sugere. E43, E8, VB20, B2, Taiyang, 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 Intang, foi o que eu falei ainda há pouco, né? Yintang, Iwao, YU, YAO, YAO, P7, IG4, E36, BP6, VC12, E40, E32, VG20, E9, BP2, BP3, P10 e P9. Tá legal? Bastante ponto. Né? Bastante ponto. Daqui a pouco eu vou repetir tudo de novo, tá, gente? Para ninguém se perder. Vamos lá. Autor 3. Autor 3. E8. Esse tem um pouquinho de ponto, tá? E8. Intang. YINTANG. Intang. VG23. IG4. E44. Vamos lá, vou repetir tudo aí para todo mundo. É interessante que o nosso paciente, quando vê a gente colocar ponto lá no pé, lá na extremidade, e assim, mas como é que pode ser? A dor é na cabeça, você vai botar ponto lá no pé?
Exatamente, que todo mundo acha que coloca a ponta na cabeça, todo mundo acha que é no meridiano do estômago, tem que colocar todos os pontos do meridiano do estômago. Não, tem que colocar os pontos certos. E o que funciona você utilizando o método, né? O método que faz toda a diferença. Imagina, você pega lá 3 livros, autores renomados, para poder atender enxaqueca. Isso porque eu já faço um filtro para vocês, tá, gente? Enxaqueca, para cada um deles são algumas páginas. O de língua inglesa deve ter umas 20 páginas só falando de enxaqueca. Tá? São várias. Dá toda a introdução, fala um monte de coisa, fala de cada ponto, explica legal, é muito completo. Só que a gente fica com aquela dúvida danada. Pagou R$ 500 no livro e você não consegue entender o que a pessoa está falando, qual daqueles pontos que ele vai falando. E tem toda aquela linguagem. É o melhor, né? Isso, exatamente. É o melhor tratamento. E tem toda aquela linguagem da acupuntura também, né, própria, que tem que ter, né, que é normal desses livros. O meu papel aqui é fazer uma filtragem para vocês ligar, trazer direitinho, né, porque é diferente a constituição de cada uma, a forma de cada uma, de cada país é diferente. Não adianta eu pegar uma coisa que está lá na Argentina para trazer para o Brasil, que é diferente. É diferente, tanto é por isso que os pontos são muito diferentes de um do outro. Tá legal? Então vamos lá, autor 1. Note como é diferente, não só a seleção, como a quantidade de pontos. Autor 1, vou repetir, E44 é lá no pé, IG4 é na mão, Intang é bem aqui na testa, E34 já desceu lá para a coxa, VG23 aqui no alto, e E8 já é aqui no rosto, nessa região do rosto. Então, para vocês terem uma ideia, um autor utiliza esses pontos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Sendo que a maioria é bilateral. É bilateral, exatamente. Apesar de que ele não fala, né? Não diz que é bilateral ou não. Tá legal? Ele só passa lá a relação de pontos. Autor 2. Olha só o tempo que você vai ficar só colocando essas agulhas, que são muitas agulhas. São muitas agulhas. Vamos lá. E43 lá no pé, E8 da face, VB20 atrás da cabeça, B2 aqui do ladinho, Taiyang, Intang, Iwao, né? P7, né? IG4, E36 lá para a perna de novo, perto do joelho, BP6 lá na parte interna da perna, lá perto do maléolo interno, VC12 no abdômen, E40 lá no meio da perna, né? E32 já subiu aqui para a coxa de novo, VG20 lá no alto da cabeça, E9 na face, BP2 lá no pé, BP3 lá no pé, P10 no braço, P9 no braço, né? P10 é na mão, né? No braço. Tá legal? Esse autor 2, para você ver a salada de frutas que é. Aí você, Sim. com o tempo, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. É o que eu estou passando aqui para vocês. Até a ordem, né? Exatamente. Porque como ele salteou, então ele bota lá na perna, na coxa, depois volta para a mão. Exatamente. Vocês lembram, de vez em quando circula aí na internet a acupuntura, o cara todo furadinho, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. É muito ponto. Vai melhorar a dor? Vai melhorar a dor, mas por qual ponto? Todos os pontos? Um só? Se colocasse só um, se colocasse só 2, iria funcionar do mesmo jeito? Né? E qual o tempo de tratamento, né? Até tu inserir todos eles, retirar todos eles. Exatamente. O meu papel aqui é fazer o filtro para vocês. É facilitar a vida de vocês. É por isso que toda semana a gente está aqui para poder o quê? Facilitar a vida de vocês. Por isso que no curso de agulhamento também é para quê? Facilitar a vida de vocês. Eu estou poupando para vocês pelo menos uns 10 anos de estudo nessa brincadeira.
10 anos de estudo e pelo menos uns 15 mil reais nessa brincadeira. Fato, tá? Só um curso, ou uma pós, ou um curso técnico de acupuntura, você vai gastar pelo menos entre 9 e 11 mil reais, dependendo do valor do curso aí que você esteja cursando. Só desses Sem tirar a livros, passagem, né? exatamente, Passagem, alimentação. exatamente. Esses livros aqui, você vai gastar pelo menos R$ 1.000 nesses livros. Pelo menos R$ 1.000 em 3 livros, tá? E normalmente não são só 3 livros que a gente utiliza vários livros. Né? Qualquer dia desse eu vou tirar foto lá dos livros que eu tenho de acupuntura. Deve ter pelo menos mais de uns 20 livros. E a gente é obrigado a estudar isso tudo. É obrigado a saber todos ali, todos os pontos? Não, a gente vai no dia a dia. Tem coisas que a gente não faz tratamento. Tá? Vamos lá, posso ir para o autor 3? Último autor? Vamos lá. Vamos lá. Autor 3. Esse já está sendo um pouco mais assertivo, né? Tem uma quantidade, quer dizer, pelo menos são bem menos pontos. E8 na face, Intang também na face, VG23 também na face, IG4 na mão, E44 lá embaixo no pé. Você vê que, né, usou pouquíssimos pontos aí na face. Na face usou 1, 2, 3 pontos. 3 pontos na face, um na mão e um no pé. Esse foi o equilíbrio dele. Tá legal? Disto isto, enxaqueca, gente, você tira com 3 sessões também, em média. Em média, 3 sessões. Você tira, tá? A pessoa já fica equilibrada. Eu recomendo fazer um pouco mais, porque normalmente quando a pessoa vem aqui com a gente, ela já tá assim, de químico até aqui, né? Tá com química até aqui. O que que acontece? A gente tem que dar como fosse uma purificada no corpo, né? Porque como quanto mais tempo a pessoa tem aquela doença, mais tempo o organismo dela está acostumado. Tá? É como se fosse na academia. Era sedentário, vamos para a academia e quer ficar musculoso rápido. Isso não acontece. O teu corpo não é assim, não fica de uma hora para outra. Então, você tem que ir treinando o seu corpo. E se uma pessoa for mais jovem, se for por uma academia, ela vai pegar mais tônus mais rápido, porque a tonicidade dela já está ali latente, né? Agora, se ela for mais idosa, ela vai demorar mais tempo para pegar a tonicidade. Isso estou falando de maneira geral, tá, gente? Não vem com exceções, não. Isso, de maneira geral, é isso que acontece, tá legal? Então, você tem que ir treinando o corpo. E isso que o agulhamento na dor faz. Mesmo na primeira sessão, a gente tem que ir treinando o corpo. E para isso, eu vou passar para vocês aqui na sequência. Na sequência que nessa ordem, um dos métodos do agulhamento na dor, segue a sequência. A sequência é importante, a sequência é fundamental, não adianta nada. Você não vai chegar numa academia, né, que nunca fez nada e querer levantar 100 quilos. Você não vai conseguir. É claro, a não ser que você já for uma pessoa forte, né? Mas, pela regra, você não vai, você tem que ir preparando o seu corpo, é a mesma coisa. As agulhas vão preparando o seu corpo, tá legal? Vamos lá, os pontos que dão certo, os pontos que eu utilizo e tenho sucesso nos meus pacientes para uma coisa que a gente chama de calor no estômago. Tá legal? Isso envolve toda essa queimação que a gente tem no estômago. Então vamos lá, os pontos na ordem. E sempre bilateral, tá? Tem pontos que só estão na linha média do corpo ali, então ele só tem um lado só. Mas tudo que tiver 2 lados, são 2 lados, sempre bilateral. Então vamos lá. IG4, IG4, E36, IG4 na mão, E36 lá perto no pé, no pé não, na altura do joelho, né? E41,
Tá, esse é lá no pé, é um ponto muito bom para isso. VC12 é no abdômen, né? Nessa região. Agora vamos para os pontos da face, que eu acho bastante eficiente. Esse eu já soletrei, então não vou soletrar de novo para vocês, tá? Taiyang, Taiyang, Intang, Intang, Iu Yao. Tá legal? São esses pontos paciente em decúbito dorsal, barriguinha para cima. Aí você vai colocar IG4, E36, E41, VC12, Taiyang, Intang e Iuau. Esses são na face. Legal? Deixou lá 20 minutinhos. Movimentou as agulhas da maneira que eu recomendo fazer. Passou o tempo, retira as agulhas, seguindo a mesma ordem. A retirada das agulhas é do IG4, E36, G41, VC12, assim vai. Segue a sequência. A primeira que entrou vai ser a primeira que saiu. Tá legal? Bota o paciente em decúbito ventral, barriga para baixo. Vamos colocar mais 2 outros pontos. O B21, que é o ponto de assentamento do estômago, e o B25, que é o ponto de assentamento do intestino grosso. Então, esse você deixa 10 minutinhos e tá feito. Tá legal? Para esse tipo de enxaqueca frontal nessa região. E o paciente já na primeira sessão sente ali a Sente a diferença. Normalmente ele fica maravilhado, fala que não sentiu. Normalmente o que acontece? O que ele sabe que é gatilho, o gatilho acontece e ele não teve enxaqueca logo depois da sessão. Para que ele esteja bom, não. O organismo dele não está legal ainda, ele não está aquecido, não está ali com a musculatura legal ainda. Isso quer dizer, o livre fluxo do Qi ainda não está adequado, ainda não está legal. Melhorou, mas não está bom. Tá? Ele tem que fazer pelo menos umas 5 sessões aí. Eu recomendo 10 sessões para essa patologia de enxaqueca de maneira geral. Tá legal? Eu vou repetir de novo aí os pontos na sequência. Vamos lá. IG4, E36, E41, VC12, Taiyang, Intang, Iuau, B21 e B25. Quem não está inscrito no meu canal do YouTube, quem não está inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho, né? Comente, compartilhe, faz aquilo tudo para poder engajar a gente mantendo os 2 vídeos aqui por semana. Tem sempre vídeo aqui do canal no YouTube, às terças e às sextas-feiras. Sempre 2 vídeos por semana, tá legal?